Saudações vascaínas a todos, boa noite primeiramente. Bom, como eu falei anteriormente, agora eu venho aqui com as notícias. Primeiramente quero pedir que você deixe o like, que vai me ajudar bastante. Ativa o sininho de notificações e se inscreve no canal, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui dentro e internamente e externamente no Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, uma notícia que pegou a gente de surpresa, acho que não de surpresa, né, porque a gente sabia que alguma hora ia acontecer, mas a gente só não sabia que ia ser hoje, foi a oficialização do técnico Ramon Dias, o técnico que hoje pela manhã foi oficialmente apresentado, comandou o primeiro treino, o técnico que vem aí para tentar salvar o Vasco do rebaixamento. O Vasco hoje que se encontra na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos, só tá no Campeonato Brasileiro, não joga a Sul-Americana, não joga Libertadores e foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC. Então a gente só tá no Brasileirão, tem que focar só nisso, todo jogo é uma final. E o Ramon Dias vem com essa missão, salvar o Vasco do rebaixamento. Bom, o Ramon Dias é aquele técnico pidão, né, que sempre pede reforços, e isso é bom para dar um tá ligado, né, seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, que tem que contratar porque a situação não tá nada boa, porque a diretoria do Vasco é muito lenta. E os bonitão que estão sentados a bunda lá em Dubai não estão nem aí, porque os que estão sofrendo é os que estão aqui. Não é o seu Josh Wander e sua comissão que estão lá em Dubai de boa. Entendeu? Tem que contratar. E isso é bom. Isso é bom, porque o Ramon Dias pode dar um tá ligado na mente desses caras. O treinador tem 63 anos, tem passagem pela seleção paraguaia, se eu não me engano, pelo River, pelo Independiente. Bom, o Ramon Dias já teve uma missão dessa parecida quando, eu não me lembro qual foi o ano, se eu não me engano foi 2020, que ele foi contratado para tentar livrar o Botafogo do rebaixamento. Mas aí ele teve um problema, se eu não me engano, teve uma doença, ele só sei que ele não assumiu, mas ele também chegaria com essa missão de salvar o Botafogo do rebaixamento. E é isso que ele tem que fazer, essa é a missão dele. A gente sabe que não é fácil, porque o time do Vasco é limitadíssimo, muito limitado. O Ramon Dias é um técnico que tem... ele tem... perdão, rapaziada, mas ele é muito enérgico, ele tem característica de gritar, correr, se estressar, brigar com o árbitro. É basicamente um Jorge Sampaoli, dando um exemplo. E ele é muito enérgico à beira do campo, ele grita a todo momento, ele gesticula, ele se deixar, ele entra no campo, ele faz um alvoroço, ele é aquele chamado técnico maluco. Enfim, eu tô botando muita fé nesse cara, que eu acredito que ele vai conseguir salvar o nosso clube do rebaixamento. Bom, a personalidade dele é bem forte, ele chega aí para ser um nome de peso mesmo. Bom, falando em nome de peso, o Vasco negocia com um nome de peso aí do futebol europeu. O centroavante Borré, o Vasco fez contato com ele. O Frankfurt tá pedindo 9 milhões para contratar o jogador colombiano, que atualmente está com 27 anos. Na minha opinião, é uma baita contratação. O Borré tem ali títulos importantes, ele tem uma Libertadores pelo River em 2018, tem uma Liga Europa, uma Europa League, perdão,
Tem gol em final de Libertadores, gol em final de Europa League. Como fala aquele narrador do SBT, Theo José, é aquele jogador que veio do planeta Gol. Aí chegaria para ser um titular, já que o Pedro Raul provavelmente deixará o nosso clube. O jogador de 26 anos, Pedro Raul, tem proposta do Toluca do México, que é 5 milhões de euros para tentar tirar ele do nosso clube, e que são aproximadamente 9 milhões de reais. O Vasco já aceitou a proposta do Toluca, só falta a confirmação do jogador Pedro Raul. Mas provavelmente o jogador que tem passagem pelo Botafogo, pelo Goiás e também pelo um time lá, se eu não me engano, do Paraguai, não tô lembrado agora, provavelmente o Pedro Raul deixará o nosso clube. Para lembrar que o Pedro Raul é o nosso artilheiro nessa temporada do Vasco, com 9 gols e 4 assistências. Atrás dele vem o Peck com 8 gols e vem uma rapaziada aí boa com 4 gols, se eu não me engano. Mas aí o Pedro Raul deixaria, já tá ruim com ele, porque a relação do Pedro Raul com o torcedor não tá boa. O Pedro Raul aí dos últimos 4 jogos, ele foi titular só em 1 e o rendimento dele não tá bom. O último jogo que ele fez gol foi contra o Fluminense, se eu não me engano, no Maracanã, aquele jogo que o Vasco empatou por 1-1. Se eu não me engano, foi esse o último gol dele com a camisa do Vasco, que foi em maio, ou seja, o jogador já tá com 2 meses que não faz um gol. Isso é um absurdo, cara. Eu gosto do Pedro Raul, um baita jogador, mas não encaixou no elenco do Vasco. Não adianta, não encaixou no elenco do Vasco. E aí o Borré chegaria para ser o substituto do Pedro Raul, já que o Juan Cruz, ou Juan Seco, como você acha melhor, não vem entrando já tem meses. E quando o Pedro Raul não está disponível para jogar, ele nem relacionado é. Tipo assim, pra você ver como é uma bagunça essa diretoria do Vasco. Bom, quem vem atuando no lugar do Pedro Raul nesses jogos é o moleque, Ryan, de 16 anos. E falando em Ryan, o Vasco foi campeão do Campeonato Carioca Sub-20. O moleque lá, eu me esqueci o nome dele, ele dá uma cavadinha no último pênalti, que é a decisão. O JP fez o gol. A partida de ida foi 2-1 na Gávea e o Vasco trouxe para decidir em São Januário. Aí o JP, no início do segundo tempo, ele recebe uma bola na entrada da área, chuta no ângulo, faz um golaço. E aí a disputa vai para os pênaltis e no último pênalti, não esqueci o nome dele, o nosso goleiro brilhou, Lete, se eu não me engano o nome dele. E no último pênalti, cara, o cara dá uma cavadinha assim, o goleiro cai, é maior festa. O Vasco foi campeão aí, uma base forte, hein? Base forte, talvez seja o futuro, né, dessa geração vascaína. Bom, agora falando, como já falamos de Pedro Raul, agora falaremos de Gary Medel. O jogador aí que chegou tem alguns dias, ele já foi regularizado, está disponível para jogar na partida no sábado que vem contra o Atlético Paranaense. O jogador aí, um baita jogador, para mim, o jogador mais experiente, que tem mais passagem por clube grande nessa janela, jogador capitão da seleção chilena, jogador 2 vezes campeão da Copa América, um baita jogador, um baita nome, um baita reforço para o Vasco, que provavelmente vai ajudar muito o Clube de Regatas Vasco da Gama e com certeza chegará para ser titular. Bom, atualizações sobre o caso do Oscar Romero, o Boca Juniors. O Oscar Romero, segundo, me esqueci o nome do site, mas segundo esse site, o Oscar Romero tinha deixado o Vasco de lado e ele teria tido proposta de outros clubes da Europa e também aqui da América do Sul mesmo, mas até agora não tem proposta nenhuma que o Vasco fez pro Oscar Romero, só sondagens, entendeu?
Bom, o momento do Vasco não é nada bom. Como eu já falei anteriormente, o time tá na 19ª rodada com apenas 9 pontos. E o primeiro fora da zona, que é o Bahia, se eu não me engano, tem 13. Ou seja, a diferença de 4 pontos pro primeiro fora da zona. E o Vasco vai pegar uma sequência duríssima. Duríssima. Uma sequência muito difícil. O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense em São Januário. O Grêmio, que mesmo em São Januário, o Grêmio tá fazendo uma bela campanha. O Grêmio tá jogando muito bem. O Atlético Paranaense esses dias foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, mas tá jogando também muito bem. E depois tem o Corinthians na Neoquímica Arena, que mesmo pelo momento que o Corinthians vem vivendo, a gente sabe que jogar com o Corinthians na Neoquímica Arena não é fácil. E também já tem 12 anos que a gente não ganha do Corinthians, né? Então a situação realmente está bem complicada. E a gente espera que o Vasco pelo menos consiga jogar nesses próximos jogos aí. Pelo menos consiga competir com o adversário. Bom, os últimos jogos do Vasco, você pega, o Vasco domina o jogo, bota o adversário na roda e perde, cara. É impressionante. Parece que tem alguma coisa, sei lá, cara. Parece, não sei explicar o que acontece com o Vasco, porque o Vasco domina o jogo, amassa o adversário, vai lá, toma um gol e perde, cara. É uma sacanagem. Nosso elenco é muito fraco, jogadores fraquíssimos atuando com a camisa do Vasco. Esse Robson Bambu, cara, pelo amor de Deus, cara, eu não sei como o Maurício Barbieri insistia tanto com esse cara, mano. Robson Bambu, você via jogadores, cara, Rodrigo atuando com a camisa do Vasco, cara. Rodrigo fez bons jogos até, cara, mas erra muito passe, cara. É impressionante a quantidade de passe que o Rodrigo erra, cara. É sacanagem, pô. É sacanagem, pô. O tanto de passe que o Rodrigo errou, não me lembro no jogo qual foi, se não me engano foi contra o Bahia, não sei. Cara, o tanto de bola que ele dá no pé do adversário é sacanagem, pô. A gente precisa de um armador, cara. Precisamos de um armador. Já tá mais do que na hora. Já tá mais. Paulo Brax, esse armador era pra ontem, cara. Pra ontem. O Vasco vem sofrendo com problema de criação já tem muito tempo. A 777 botou 110 milhões na mão do Paulo Brax. Montou esse elenco. O elenco é ruim? Gente, eu vou dar minha opinião sobre o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é ruim? Não. O elenco do Vasco era pra estar nessa situação? Não. Não, cara. Eu falo não. Porque, cara, a gente tem o Orediano, destaque da Libertadores, Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão, Léo Jardim, craque um dos melhores goleiros do campeonato francês. Cara, Léo Pelé, Alex Teixeira dispensa comentários. Capasso, baita zagueiro lá do campeonato argentino. Cara, o Vasco não tem um mau elenco não, cara. Mas o que acontece é que, ó, quando você tem 10 milhões em mãos, o Paulo Brax, você tem 10 milhões em mãos, o que você... A primeira coisa que você tem que pensar era o quê? Um armador. Um armador, e isso a gente não tem, infelizmente. A gente não tem um armador. Agora o Pedro Raul vai embora, provavelmente a gente não tem o centroavante. E mesmo que o Ramon Dias tinha pedido a permanência do Pedro Raul, mesmo que o Pedro Raul permaneça, que é muito difícil, mas mesmo que o Pedro Raul permaneça, o Pedro Raul tá mal, cara. Aí, ó, a gente tem 2 centroavantes da base, Ryan, Eginaldo, e tem o Juan Cruz, que foi contratado, mas raramente é usado. Entrou acho que em 2 jogos.
Sacanagem, pô. Você tem 110 milhões em mãos e não contrata um armador, cara. É sacanagem, pô. É sacanagem. Bom, tem jogos do Vasco que não era pra perder, pô. O Vasco deixou escapar muitos pontos. E esses pontos que o Vasco perde, esse mesmo ponto que o Vasco perdeu na segunda, terceira rodada, vai contar lá na última. E aí? Perde pro Bahia em casa, perde pro Santos em casa. Cara, o Santos perde pro Goiás em São Januário, que teve aquela confusão lá, cara. Perde pro Goiás, pro Cruzeiro, pai. Assim não dá, pô. A gente perde o jogo pro Inter por causa da merda dos primeiros 15 minutos. Os primeiros 15 minutos, o Inter ganhou o jogo nos primeiros 15 minutos. Se não existe os primeiros 15 minutos, se o Vasco segura aqueles 15 primeiros minutos, tinha ganhado o jogo, pô. Tinha ganhado o jogo. Contra o Botafogo. Cara, a equipe do Botafogo é muito mais qualificada do que a do Vasco. O Botafogo dominou o Vasco. O Botafogo humilhou o Vasco. Por causa do problema da criação. O Botafogo humilhou, botou o Vasco na roda. E aí, ó, todo respeito ao Alex Teixeira. Cara, mas você tem uma bola ali. O zagueiro, não me lembro se é o Adrielson, se é o Cuesta, não sei. Mas ele te dá uma bola no teu pé, Alex Teixeira. E tu faz aquilo, pô. O goleiro caindo, tu chutando os pés dele, pô. É sacanagem, pô. É sacanagem. Bom, galera, vou ficando por aqui. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Saudações Vascaínas a todos. Tô indo. Tchau. Amanhã eu volto com... Amanhã pela manhã eu venho com o vídeo das notícias, ok? Valeu, falou, tchau.